DC voltage 5.053 volt. (1.493 microfarad). (9.987 kiloohm). A nova versão da Aneng, o multímetro AN999S, agora até fala. Mas não é isso que impressiona neste equipamento. Ótima precisão em um multímetro de bancada com resolução de 20.000 contagens e True RMS. Tela de cristal líquido invertida e com um grande tamanho, e uma excelente visibilidade. As suas características de medição levam esse multímetro de mesa, de baixo custo, a uma das ótimas opções em custo-benefício. Permite a leitura de 1000 volts em corrente contínua, e 750 volts em corrente alternada, ambos em até 20 amperes. Resistência de até 200 megaohms e capacitância de 10.000 microfarads. Tem dimensões de 20 centímetros de largura, 10 de altura e 13,5 centímetros de profundidade, e com peso de 900 gramas. Funciona com uma fonte de 5 volts e 2 amperes, além de permitir utilização de bateria recarregável 18.650. Neste vídeo, nós vamos apresentar o Aneng AN999S, ou 999S. Uma evolução de um outro multímetro de mesa que também apareceu há um tempo atrás, um multímetro com bom custo-benefício, que era o 888. Esse agora é a versão 999. A versão 888 eu nunca quis testar porque sempre me pareceu muito um brinquedo, quase. Talvez um pouco de preconceito meu, mas eu não quis testar. Quando a Banggood resolveu me mandar este multímetro, aí eu achei ele mais bonito, não tem aquele vermelho todo plástico, e acabei querendo testar. Mas me incomoda, e me incomoda até agora, essa questão de Bluetooth, com relógio, com despertador, não sei, me parece que transformou o produto um pouco no brinquedo. E por isso esse meu, talvez, preconceito. Mas chegou o multímetro, eu abri ele e eu testei ele um pouco. E posso antecipar para vocês um pouco dos pontos positivos e negativos que eu apresento sempre no final do vídeo, que ele me agradou muito mais do que eu esperava que ele me agradasse. Eu esperava muito mais um produto talvez mais frágil, talvez mais plástico, mais brinquedo, e ele me surpreendeu com uma qualidade interessante. Ele sim é plástico, ele tem do seu lado um tecido onde tem as saídas de som. Ele funciona como caixa de som Bluetooth. Não acho isso uma coisa muito legal, mas bom, tá aí. Dos dois lados, uma saída estéreo. Ele tem essa parte em volta emborrachada, preta, o que dá uma pegada interessante. Ele é bastante pesado e ele tem um display que chama bastante atenção. Eu gostei bastante do display dele e gostei bastante de utilizar o multímetro.
Nós vamos testar ele agora, aqueles nossos testes básicos, só para mostrar ele funcionando, né? O objetivo aqui é mostrar ele funcionando, mostrar o que ele tem e ver o que vocês também acham dele. Então vamos ligar. De cara nós vemos a tela dele. Vejam que é realmente uma tela bonita, clara, números grandes, né? Não é uma tela gráfica, é uma tela de cristal líquido invertida, o que deixa muito bonito o visual do multímetro. Muito fácil de ler. E aí a vantagem dele ser ligado na luz, diga-se de passagem, e apesar dele ser ligado na luz, ele é com bateria. Veja que ela está carregando ainda aqui. Ele possui duas baterias de 3,7 volts, baterias recarregáveis, então ele funciona ligado ou não na luz, e quando estiver ligado na luz ele fica carregando a bateria. Outras características dele, ele também, como eu disse, é um relógio, sensor de temperatura, ele não tem um termopar para medir a temperatura do equipamento, e sim uma temperatura ambiente, e ele tem o Bluetooth em dois tipos de ligação. Eu posso fazer ligação para utilizar o multímetro no celular ou uma ligação para usar o celular para tocar música nele. Sinceramente não é uma coisa que eu goste muito. Conceitualmente, esse é o multímetro. Atrás eu tenho os ajustes, ajustar o relógio para botar Fahrenheit ou Celsius na temperatura e para ligar e desligar o equipamento. E esse para mim também é um ponto negativo, uma vez que ligar e desligar atrás quando eu tenho uma bancada muito cheia é complicado, porque eu tenho que botar a mão para trás do equipamento para ligar, melhor se o botão fosse na frente. Mas vamos lá. O que vem neste equipamento e nesse conjunto que eu recebi? Primeiro, os cabos. Então, dois cabos bem construídos, de PVC, mas relativamente macios, pontas protegidas, bem acabadas. Opa, essa aqui não é protegida porque essa ponta é diferente. Tá? Ele funciona com pontas normais, mas essa aqui tem uma ponta especial que depois nós vamos ver. Aqui tem um outro detalhe, 1000 volts CAT3, 16 amperes e não 20 amperes como promete o equipamento. Então, cabo 16 amperes, isso é um ponto negativo, mas são cabos muito bem feitos, grossos, emborrachados, uma ponta grande e pontuda e o protetor auxiliar quando eu quero usar apenas a ponta pequena. Um conjunto de pontas de prova de qualidade interessante. Esse kit que eu comprei, ele também veio com o conjunto de pontas adicionais, que é muito interessante, eu sempre recomendo, quando vier opcional, comprar. Então ele veio com duas chaves, uma Phillips e uma chave de fenda, ajudam ali a abrir atrás, mostrar as baterias. Ele vem também com cabos que permitem a troca, então eu posso usar garras de jacaré, eu posso usar a ponta de prova, basta eu fazer a substituição da ponta que eu quero usar. CAT3 1000 volts. E ele tem, para ligar do outro lado, os tipos de conectores que eu preciso. Então eu posso usar esse cabo tanto como sendo um banana do outro lado, ou posso usar um cabo até para uma fonte. Então eu tenho várias conexões que eu posso jogar. Posso colocar, por exemplo, desse lado, de vez uma garra. Colocar uma ponta de prova bem fininha. Então esse conjunto, esse kitzinho aqui, ele é muito flexível e é interessante ter. Vocês podem usar em diversos outros equipamentos, inclusive. Acho que vale muito a pena e compensa, porque quando ele é opcional ele vai custar 2, 3, 4 dólares a mais, mas ele vale muito a pena. Mas vamos voltar ao nosso multímetro e vamos fazer as ligações dos cabos. Os cabos encaixam bem,
uma posição boa dos cabos e a gente pode começar a fazer os testes. Os mesmos testes que a gente vem fazendo. Vou começar com a resistência. Então vou selecionar aqui para medição em on. Os botões são fáceis leituras, fáceis de apertar. E vou pegar os resistores, começando com o resistor de 1 mega. Então, resistor 1 mega, 10K, 3 ohms, leitura perfeita. Ah, vocês não conseguiram ver bem? Então vou botar aqui o de 10K para vocês verem. Não tem certeza? Só apertar o botão. 9.989 kilo-ohm. Ele fala também. Em inglês, mas fala e fala bem. Vamos para os capacitores. Capacitores, leu com precisão, sem nenhuma dificuldade. Também um pouquinho lento no de 3300, ele lê 3200, normal. Esse capacitor não é um capacitor muito preciso e funciona muito bem. Vou fazer o teste de diodo, só para complementar. Então, seleciono escala de diodos, queda de tensão do diodo. Invertido, não lê. Perfeito. Teste de LEDs com escala de diodo. Invertido, não lê. Tá lá o LED 1.8 volts. Vamos fazer o teste de tensão DC. Começando com 5 volts. Não tem certeza, não tem problema, só apertar o botão. DC voltage 5.053 volt. Gostei de brincar disso. A gente não precisa ficar olhando para ele, é só apertar o botão que ele lê. Vamos aumentar aqui para 20. 26. DC voltage 26.05 volt. Rápido e preciso, sem nenhuma dificuldade também. Antes de entrar no AC, já vou testar a corrente. Não deixou trocar, já me avisou que está errado. Muito bom, então já troco aqui. Veja que ele tem escala de corrente, de ampere, né, e miliampere. Agora sim eu estou em AC, miliampere. RMS, AC, não, DC. Tá, perfeito, ampere em DC. Acabei de queimar a lâmpada que eu botei 26 volts.
Vamos pegar o 12 volts agora, vamos ver se a gente não queima de novo. Tá lá 434 miliamperes. Então corrente DC sem nenhuma dificuldade também. 220 volts, 60 Hz. Bem preciso, rápido, como se esperava. Como eu disse para vocês, me chamou muito a atenção esse equipamento. Caiu um pouco o meu preconceito sobre essas funcionalidadezinhas dele a mais aqui. Equipamento bem legal de ter na bancada mesmo. Algumas funções que ele tem, né? Hold, mínimo e máximo, o relativo, são funções também comuns de ter nos multímetros. Ele não tem aquela outra parte de identificação de linha viva, de identificação sem contato, porque isso é muito mais de equipamentos portáteis, né, onde a gente vai até uma tomada. Então, esse é o tipo de equipamento menos voltado a quem mexe com elétrica e muito mais voltado para quem mexe com eletrônica, né? Equipamentos de bancada normalmente têm essa função diferente da elétrica e da eletrônica. O manual dele também é uma coisa bem legal, todo em inglês, mas muito bem ilustrado, com detalhes da operação, muito fácil de entender, como eu disse, mesmo sendo inglês, com todas as características dele e ainda com a questão do software, com as telas coloridas e o QR Code para baixar o software. Bom, sobre a instalação do software, primeiro tem que estar com o Bluetooth ligado e tem que estar com o local ligado também. Aquela coisa, não sei para quê, mas eles exigem. Entrando na opção de Bluetooth, vai entrar o DM Music, que serve para funcionar como uma caixa de som baseada no celular, e o Bluetooth DMM. Este sim é o que se usa para fazer a vinculação. Eu normalmente desligo o áudio e se eu tento ativar ele, ele vai dizer que é necessário usar um aplicativo. Então mesmo que eu entrar nele, eu não consigo conectar, porque ele precisa do aplicativo. Então eu vou lá para o aplicativo e o aplicativo ele está com o QR Code atrás do equipamento, também no manual. Então vocês podem ler atrás do equipamento o manual, vocês vão baixar o aplicativo. Quando você entrar no equipamento, é o mesmo aplicativo do Aneng 9002 que a gente já mostrou aqui, vocês vão abrir uma nova etapa, porque você pode ter 4 multímetros Bluetooth na mesma tela. Então, seleciona ele, ele vai começar a fazer a digitalização, né? Vai começar a buscar, vai fazer o scan, para achar o multímetro que vai aparecer aqui embaixo. Quando ele não está conectado, ele fica piscando o Bluetooth aqui. O aplicativo em si, ele é bem legal, mas os erros constantes de conexão tornam quase impossível o uso dele. Ele tem opções até de atendimento remoto, né? Eu consigo transmitir a tela do que eu estou medindo para outro lugar, mas ele realmente, não sei se é um problema no meu celular, mas ele não mantém a estabilidade. Além de, claro, exigir aquelas permissões todas em cima da aplicação. Também consome bateria em excesso e tráfego de dados em excesso. Então, infelizmente, o microfone, local e memória são exigidos como permissões. E apesar de eu tentar usar, ele já perdeu a conexão. Agora só porque ele voltou e cai de novo. Então, infelizmente, o aplicativo, eu usei ele um pouco, ele é muito bom mesmo, mas ele tem muitos bugs e não permite nem que eu consiga demonstrar para vocês agora o uso. Eu vou deixar o link aí do Aneng 9002, onde eu mostro um pouco do aplicativo, que é o mesmo aplicativo, né? A conexão é a mesma. Mas não consigo manter estável, pode ser um problema desse meu celular.
Vamos aos pontos positivos e negativos desse equipamento. Primeiro, começando com os positivos, e como eu disse, ele me surpreendeu quando eu vi. Me pareceu muito brinquedo, essa questão de voz, a questão de tocar música, a questão de ter um rádio relógio, né, um relógio despertador, Bluetooth. Essa luzinha azul aqui com o botão de volume, me pareceu um pouco... E vou dizer que isso aqui é meio... não sei. Como eu disse, um pouco de preconceito em relação ao equipamento, assim, que aproveitam um para botar mais coisas. Então, não... um pouco incomodado, mas ele me surpreendeu positivamente, porque é um multímetro que a gente já conhece, multímetros da Neng normalmente tem boa qualidade, ele é um multímetro de boa qualidade, ele é um multímetro que mede muito bem, muito rápido, ele tem um conjunto de medições bastante amplo, então é muito interessante a quantidade e o range que ele atende. Ele inclusive tem aqui, né, não cheguei a mostrar, mas ele tem a opção range, onde eu posso delimitar as minhas marcações. Então, botão de hold, max, mínimo. Ele está sempre com essa tela ativa, uma tela bonita, uma marcação precisa, pontas de ótima qualidade, então pontas de teste de ótima qualidade, com exceção da questão dos 16 amperes ao invés dos 20. No resto elas agradam muito, são muito boas. Tem esse brinquedinho de ler, de fazer a leitura. Também é mais uma firula, mas por que não, né? Por que não tê-lo? Quem sabe não possa ajudar alguém que tem uma dificuldade visual. A leitura pode ser uma questão importante. Então não achei ruim, não tão ruim quanto uma caixinha de som Bluetooth está incorporada nele. Além disso, ele tem todas as vantagens das pontas adicionais que eu já mostrei e que eu acho que são um super ganho e vale a pena sim ter esse conjunto de pontas adicionais. Então é um equipamento que podemos recomendar fortemente para se ter na bancada. É um equipamento que vocês não comprariam uma coisa ruim como eu imaginei no início, tanto que eu não quis fazer o review do 888. Ele não é muito mais do que um multímetro portátil, apenas num formato bancada. Então, claro, ele tem essa questão de ter as baterias recarregáveis, isso é um ponto positivo, dessa tela maior também é um ponto positivo, mas em termos de capacidades, de funcionalidades, ele é muito parecido com um multímetro de bancada. E de pontos negativos que a gente pode frisar nele, o primeiro é ele não vir com o carregador, ou seja, ele tem baterias recarregáveis, mas ele não tem o carregador das baterias. Eu não entendo por que não trazer junto um carregador de 2 amperes, como a gente já viu em outros equipamentos que vem junto um carregador de 2 amperes. Ele não vem, então te obriga a ir atrás de um carregador de 2 amperes ou um carregador para as baterias. A bateria, que eu não falei, é um ponto extremamente positivo, porque é uma bateria tamanho de mercado que pode ser substituída a qualquer momento por outra, quando essa aqui viciar ou ficar velha. Isso é um ponto muito positivo de não ser uma bateria incorporada, interna e de difícil acesso. Essa não, essa é excelentemente boa pela facilidade de trocar caso seja necessário. Outro ponto negativo é o Bluetooth. Então essa questão Bluetooth não está bem resolvida com o aplicativo. O meu celular é um Galaxy Note 10, é um celular de ponta, já foi, né? Não é mais, mas é um celular de alta qualidade da Samsung e eu não consigo manter estabilidade com o Bluetooth dele. Talvez outros celulares consigam, mas eu tive dificuldades, até porque esse aplicativo, eu já comentei a outra vez, exige uma série de permissões que eu não sei até que ponto são boas. E é uma pena, porque para fazer vídeo seria muito interessante eu usar só o celular na bancada, mostrando as medições, ao invés de ter que ficar mostrando sempre o multímetro, que às vezes fica um pouco difícil, dá reflexo, é um pouco mais difícil de operar. O celular eu poderia capturar a própria tela do celular, ficaria com uma imagem perfeita de medição, e eu não consigo ter isso estabilizado. Tenho melhor no 9002 do que tenho neste equipamento, talvez pela conexão
de música que ele apresenta. Então, pessoal, esse aqui é o AN9999, um equipamento que tem um custo-benefício para mim muito interessante. Um equipamento que custa menos de $100 e com o link que eu vou deixar aqui embaixo, com cupom de desconto, você vai conseguir com um preço muito bom. É um equipamento para quem quer ter um multímetro de bancada que vale a pena. Realmente vale a pena. Ainda pretendo trazer mais alguma coisa de multímetro de bancada, porque eu acho que é um mercado que a gente não tinha mexido ainda, mas que é muito interessante para quem está montando sua bancada de eletrônica. Então, era isso e valeu!